A paz do Senhor Jesus. Estamos numa sexta-feira chuvosa, mas abençoadíssima por Deus, e eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos e com as irmãs uma manhã de devocional, uma manhã que nós vamos estar aí nos colocando na presença do Senhor. Eu, inclusive, tenho alguns pedidos de oração aqui nesta manhã por conta de algumas pessoas que vieram me pedir. Nós, no final, vamos estar orando por essas pessoas, vamos estar colocando esses pedidos de oração diante do Senhor. Bom dia, Diógenes, a paz do Senhor Jesus, meu querido, saudades de ti. Bom dia, Diceia, a paz do Senhor, minha amada. Bom dia, bem-vinda a esse momento de devocional. Nós vamos estar, nesse momento, nos colocando na presença do Senhor e vamos estar orando, agradecendo a Deus porque nós estamos vivos, né? Estamos aqui, estamos sobre esta terra e é sinal que nós estamos com forças do Senhor para que nós possamos estar adorando a Deus, para que nós possamos estar crescendo mais no Senhor e recebendo força e poder vivo da parte do nosso Deus, amém? Amém, Disséia, amém. Dá um abraço no alto aí. A paz, Rosemary, a paz, Mary. Um beijo, minha querida. Bom dia, Zildeia, a paz do Senhor Jesus, meu amor. Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, Mary. Vamos estar aí nos colocando na presença do Senhor, para nós estarmos nessa, uma breve devocional, mas que seja muito profunda e muito forte aí dentro do seu coração. Vamos estar orando nesse momento, vamos nos colocar na presença de Deus. Fecha teus olhos. Senhor, eu quero me apresentar junto com o teu povo diante de ti nesta manhã. Nós queremos, Senhor, Deus, nos achegar a ti, Senhor. Sabemos que não somos nada, somos pó, e para o pó nós vamos voltar. E sabemos que o Senhor é tudo sobre todos nós, e por isso nós te engrandecemos neste dia. Nós queremos, ó Deus, glorificar o teu santo nome em nossas vidas e declarar que só o Senhor é Deus, Pai. E que só o Senhor tem o governo de todas as coisas sobre a terra, sobre nossas vidas, e este governo está nas tuas mãos, e nós louvamos a ti por isso, Pai, porque o louvor e a glória está sobre o teu nome, sobre a tua pessoa, e nós estamos nas palmas das tuas mãos, Pai. Se estamos vivos hoje é porque assim tu nos permite, Pai. Aqueles que partiram, Senhor, Deus, desta terra, como nós temos aqui orações por famílias enlutadas, Pai, foi porque também o Senhor permitiu que essas vidas fossem ceifadas, Pai, porque nada acontece que não seja, Senhor, ó Deus, com permissão tua, Senhor, e se não for o tempo teu, Senhor. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome e nós declaramos, Senhor, que nós tememos a ti e que nós confiamos em ti. E nós declaramos nesta manhã que a única segurança, ó Deus, a única segurança que existe em nós, ó Deus, está no nosso ajoelhar diante de ti, Senhor, no nosso colocar o rosto diante do pó dos teus pés, para pedir a ti misericórdia e bondade, Pai. Pedir a ti perdão pelas nossas tão grandes iniquidades, e que muitas das vezes nem enxergamos essas iniquidades. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, Senhor, ver a nossa própria vida, ver o nosso próprio proceder, ver o nosso próprio coração, para que nós possamos enxergar a nossa miséria, Senhor, e estarmos, Senhor, nos achegando a ti. Miserável, homens e mulheres somos nós, mas maravilhoso, grandioso e bondoso é o Senhor, que tão somente deseja ver um coração arrependido e uma confissão em nossos lábios. E o Senhor se arrepende de todo o mal que o Senhor lança sobre a terra e que
ó Deus, tu és aquele que verdadeiramente com o teu amor, o Senhor olha para nós com o coração arrependido, com lábios de confissão, e faz com que cada um de nós sejamos pegos nos teus braços, acalentados pelo Senhor, guardados pela tua mão, renovados pela tua força e verdadeiramente, ó Deus, livrados do mal, ó Deus, que tanto nós temos temido nesses dias. Por isso, Senhor, nós te apresentamos nossa vida nesta manhã, te agradecemos pela noite que tivemos, te agradecemos pela chuva que cai, pelo dia, Senhor, que amanhece. Muito obrigada, Pai, por respirarmos, muito obrigada porque estamos andando, caminhando, muito obrigada, Senhor, pelos que mesmo que estando acometidos de qualquer enfermidade, Senhor, estão vivos, Pai, há respiração, há fôlego de vida, Senhor, sobre cada um de nós, e nós te louvamos por este fôlego, Pai, porque se há fôlego em nós, foi o Senhor quem nos deu, Pai, mas nós precisamos saber que se esse fôlego nos faltar, também é o Senhor que nos chama, meu Senhor, e nós precisamos, Senhor, nos render à tua soberania, com fé, com segurança, Deus, ó Pai, completamente alicerçados nas tuas mãos, alicerçado na tua palavra. E por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que aquele que está do outro lado da tela, Pai, aquele que teve vontade ou está desejoso de parar, ou até mesmo aquele que já desistiu de caminhar, Pai, aquele que está, Senhor, vivendo um momento, ó Senhor, como, Pai, algumas pessoas, como a Sheila, que atentou contra a sua própria vida, Pai, tentando suicídio, e tantas outras pessoas que estão, Senhor, ó Deus, espalhado aí, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora, que estão, Senhor, ó Deus, atentando contra a sua própria vida, coisa que não podemos fazer, Senhor, porque a vida não pertence a nós, a vida foi dada por Ti e ela só pode ser retirada por Ti também, Pai. Ó Deus, aqueles que já desistiram ou já estão pensando em desistir, ou estão apenas conjecturando, achando que não tem forças para vencer e para fé para vencer tudo isso, Pai. Ó Deus, nesta manhã eu quero te pedir que o Senhor venha fortalecer, Senhor, os corações. Eu quero te pedir que o Senhor abra a visão, Senhor, do teu povo. Eu quero te pedir que o Senhor acrescente fé no coração, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Eu quero, Senhor, nesta manhã, ó Deus, repreender todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, de síndrome do pânico, todo espírito de morte que seja banido do nosso meio na autoridade do nome de Jesus, para que, Senhor, ó Deus, nós possamos ver, Senhor, a tua glória, Pai, ver a tua glória mesmo no meio, Senhor, ó Deus, das grandes calamidades que nós temos notícia. Precisamos, Senhor, olhar para a tua soberania e entender quem é Deus na nossa vida e no meio de tudo isso. Que o Senhor esteja conosco nesta manhã, ó Deus, que o Senhor esteja em nossos corações na manhã deste dia. Em nome de Jesus, fale conosco, ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, preparados, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, pela presença do Espírito Santo, no nome de Jesus, para vivermos mais este dia na tua santa presença e, Senhor, fortalecidos pela tua palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tem uma canção que eu cantei muito com duas pessoas muito queridas no meu coração, lá na Igreja da Malé, que é o Bruno e a Pâmela. Nós louvamos muito este hino nos ensaios do Ministério de Louvor. Naquela época nós tínhamos muita dificuldade. Eles nunca tinham sido ministros de louvor, não sabiam tocar instrumentos, eu também não, e tínhamos uma igreja para avançar com ela. E essa canção se tornou um hino que, no meio de toda a dificuldade que aquela igreja foi aberta, foi estabelecida pelo Senhor, em todo momento que aqueles ministérios foram
levantados pela mão de Deus, de pessoas que vinham do mundão mesmo para poder entrar dentro da casa do Senhor. Essa canção foi uma canção em que anelou os nossos corações com Deus. E eu quero cantar ela nesta manhã com você, porque é uma canção que para mim significa muito, e eu sei que para muitas pessoas que caminharam comigo naquele período também significa, e eu quero cantar contigo, eu quero louvar contigo esta canção. Eu estou com o áudio aqui preparado, e eu quero que você medite nesta palavra, que você tome essa palavra como Deus falando ao teu coração, como Deus te renovando nesta manhã, sabe, que você adore o Senhor neste momento, com as palavras desta canção, tá? O tema, o louvor, ele tem o nome de Não Pare. Ele diz assim, vai. Não pare. Que Deus fale contigo nesta manhã. Deus não te chamou para parar, meu querido. Não, você está sentindo essa presença, adora Ele. Vai. Não pare de caminhar. Não desista de crer. Não é hora de você desistir. De tudo que você passou. Olha para trás, irmão. Olha tudo que você já caminhou para você chegar até aqui nesse momento. Não é hora de você parar. Esse momento é hora de você continuar. Falta muito pouco para o milagre acontecer na tua vida, na nossa nação. Você não pode desistir agora. Tudo pode ser mais forte que o teu Deus. Ruído das muralhas que caem. Ouça o ruído, irmãos. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Já está por vir. Você não pode desistir. Sua conquista está por vir, irmãos. Ouça o ruído das muralhas que caem, o gigante que está sendo derrotado. Não pare, meu irmão. Creia em Deus. Firme-se na rocha que é Jesus. Não pare. Esta manhã Deus diz para você: não pare, não desista. O Senhor, Ele diz: sou eu que estou no controle de todas as coisas. Não somente na tua vida, na tua casa, mas sobre a terra, sobre o mundo inteiro. Você não nasceu para desistir, para parar. Você nasceu para vencer, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia, você nasceu para vencer. Não pare, não pare, diz o Senhor nesta manhã. Ouça, você que tem ouvidos para ouvir. Tem portas se abrindo diante de ti, meu irmão. O gigante da tua vida já está gritando porque a derrota está aí. A conquista já está por vir. Mas você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode parar de crer que Jesus tem poder para todas as coisas, que a soberania de Deus está acima de qualquer coronavírus, de qualquer enfermidade. Oh, aleluias. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Oh, aleluias. Filho de Deus nasceu para vencer. Você é esse filho de Deus, você é essa filha de Deus
que nasceu para vencer, não nasceu para desistir, você não nasceu para parar uma caminhada que você começou com Deus, mas você nasceu para ser vitorioso e vitoriosa. Você nasceu, meu irmão e minha irmã, vocês nasceram para vocês avançarem, vocês nasceram para continuarem crendo em tudo aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Nós nascemos, eu sou filha nascida para vencer, você é filha e filho nascido para vencer. Mas, para isso, precisamos aprender, irmãos. Precisamos aprender a entender a soberania de Deus sobre nossas vidas. E é nesses termos que eu quero conversar com você nesta manhã. Sabe, a palavra de Deus, ela nos traz conselhos. E dizer que Deus é soberano sobre tudo é dizer que Deus é soberano também contra qualquer espécie de vírus que vem sobre a nossa vida. Ele, irmãos, é o leão da tribo de Judá, ele é soberano. Sabe, dizer que Deus governa sobre tudo significa que ele é soberano. Dizer que Deus governa sobre tudo é dizer que a sua soberania, ela significa que ele pode fazer. E, de fato, ele faz tudo o que ele decididamente deseja fazer. Nós, para não pararmos, nós, para não desistirmos, nós precisamos entender a grande e maravilhosa soberania de Deus. Essa soberania é que ele pode fazer o que ele quer. A soberania de Deus é que ele não só pode, como ele faz tudo o que ele quer. E ele, quando está decidido de fazer, ele faz. E aí, irmãos, precisamos ver que não há força fora de Deus, fora da pessoa de Jesus, que possa impedir ou que possa frustrar a vontade de Deus. Não tem força. Nada exterior à pessoa de Deus, nada exterior à pessoa de Jesus pode impedir nem frustrar a vontade que esteja no coração de Deus. E veja bem, quando ele decide que algo deve, que algo precisa acontecer, vai acontecer. Agora, também tem uma coisa. No momento em que Deus decide, e ele coloca o contrário, ele coloca que tem algo que não pode acontecer, ou algo que tem que parar, nada vai frustrar a vontade dele. É porque vai acontecer e vai parar. Por quê? Porque Deus ordenou e desejou na sua vontade, no seu coração, que aquilo pare. E veja bem, Isaías nos ensina isso, e de uma forma muito própria, no sentido da soberania de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 46, que nós vamos estar vendo o que Isaías diz. Isaías 46, lá no versos 9 e 10, o texto, ele diz assim, verso 9 de 46, de Isaías diz assim, verso 9 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Veja bem, irmão, se Deus, ser Deus, nós precisamos entender o ser Deus, sabe, da parte do Deus que nós servimos. Nós não podemos servir a um Deus que nós não conseguimos ter conhecimento, mas Deus se deixa conhecer. Então, esse texto, ele relata para nós que ser Deus, aqui nesse texto, que ele fala para cada um de nós, é fazer
com que o seu próprio conselho permaneça de pé. Sempre. Sempre. Ou seja, os seus conselhos, eles não vão cair em nenhum momento das nossas vidas. Os conselhos de Deus vão permanecer de pé sempre. Ele não apenas declara, sabe, quais eventos futuros vão acontecer. Ele também faz aqueles eventos futuros acontecerem. Ele fala a sua palavra e depois que a sua palavra fala, ele acrescenta: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Isso está em Jeremias 1:12. E ele diz claramente em Jeremias 1:12, ele coloca lá, Jeremias 1:12, ele diz assim, ó, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, vamos entender o texto, irmãos. Em outras palavras, vamos traduzir o que esse texto está falando aqui. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente e universal. Ela não está sobre a minha vida no individual, ela não está sobre a tua vida individual, você que está aí do outro lado assistindo ou que vai assistir posteriormente. Ela é universal, ela está sobre o mundo inteiro, ela está sobre todos os habitantes da Terra. Ou seja, e ela tem essa palavra, ela tem domínio. A soberania de Deus, através da sua palavra, ela tem absoluto sobre o mundo. Absoluto, irmãos. E se ela tem domínio absoluto, é porque a palavra de Deus, pela soberania do Altíssimo, ela domina tudo no mundo inteiro. E Deus, ele governa todas as coisas, irmãos. Ele governa todas as coisas, ou seja, ele é o chefe, ele é aquele que dá a ordem sobre todas as coisas. E quando nós passeamos na Bíblia, diz que Deus é soberano e ele passeia e ele governa, ele é chefe de todas as coisas. E diz que Deus governa o vento. Se você olhar em Lucas, vamos abrir alguns textos. Nós estamos no devocional, vamos abrir alguns textos. Abre aí, em Lucas 8:25, para você ver como Deus governa sobre todas as coisas. E aqui apenas exemplo de algumas delas, ao qual ele governa, coisas que eu e você não temos governo nenhum, porque esse governo só pertence a Deus. Lucas 8, abre aí Lucas 8, olha lá no verso 25 de Lucas 8. Verso 25 de Lucas 8 diz assim, 25 de Lucas 8 diz assim, então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Veja bem, Deus, ele é soberano sobre o vento, ele é soberano sobre as ondas. Ele comanda, ele é chefe, ele dá ordem e tudo lhe obedece. Vamos ver, abra lá em Jó. Isso é para aumentar a sua fé nesta manhã. E saber, irmãos, que se ele dá ordem aos ventos, que se ele dá ordem às ondas, ele também é o mesmo Deus que dá ordem a qualquer espécie de vírus. E esse vírus tem que obedecer a sua voz. Abre a sua Bíblia em Jó. Vamos lá em Jó. Vamos fazer um galope bíblico nesta manhã. Abre lá em Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36. Jó 36. Jó 36. Verso 32. 36, verso 32. Diz assim: enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. Ou seja, nosso Deus é soberano sobre os raios, sobre os relâmpagos, e ainda os lança contra os adversários. Ou seja, todo o poder está nas mãos do Deus ao qual eu e você servimos.
Olha, vamos continuar olhando, vira para o livro de Salmos. Olha a soberania de Deus sobre os ventos, sobre as ondas, sobre os relâmpagos, sobre os raios. Olha no livro de Salmos. Olha para o Salmo 147. Olha lá o verso 16 do Salmo 147. Verso 16 diz assim: e dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Deus governa sobre a neve. Quem é que dá? Ele dá a neve. E diz, espalha a geada. Quem é que espalha a geada? É o Senhor. Nós temos soberano e governa sobre todas as coisas, irmãos. Vamos aumentar a nossa fé. Abre lá em Êxodo, vai lá na frente. Vai lá em Êxodo, capítulo 8. Capítulo 8 de Êxodo. Capítulo 8 de Êxodo, lá no verso 1. Capítulo 8 de Êxodo, lá no verso 1. Fala da segunda praga, fala das rãs. E diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Ou seja, é Deus quem manda rãs, mas é Deus que também comanda para que elas saiam em retirada e limpe a terra. Vamos aumentar a fé. Aí em Êxodo, capítulo 8 mesmo, pula para o verso 16, a terceira praga, que fala dos piolhos. E disse assim, capítulo 8, verso 16 diz: disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolho por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Ou seja, é Deus que tem a soberania e faz com que pela sua palavra, na sua ordem, ele toque, o homem toque com o bordão, como tocou Arão, sobre a terra, e o pó da terra, imagina pó, irmãos, pó é muita coisa, pó é muita coisa. Ele tudo virou piolho sobre a terra do Egito, mas é Deus que dá ordem para vir e é Deus que dá ordem para ir embora. Vamos aumentar a nossa fé. Aí em Êxodo mesmo, vira aí, capítulo 8 mesmo, vai lá no verso 20. No verso 20 de Êxodo é a quarta praga, fala das moscas. E disse o Senhor a Moisés, levanta-te, verso 20, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti. Ou seja, Deus governa sobre piolhos, sobre moscas. Se a gente continuar lendo aqui no Êxodo 10, nós vamos ver que Deus também governa sobre gafanhotos, Deus governa sobre cordizes, Deus governa sobre vermes, irmãos. Abra lá sua Bíblia em Jonas, vai lá em Jonas, abre no livro de Jonas para você ver a soberania e o governo de Deus. Você está nas mãos daquele que tem todo o poder, então é Ele que comanda, é Ele que tem o sim, é Ele que tem o não, é Ele que diz acontece, vai parar tudo agora. Olha lá como é que Ele governa até os vermes. Olha lá, Jonas 4. Abre em Jonas 4, capítulo 4, verso 7. Diz assim, mas Deus, livro de Jonas, capítulo 4, verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva,
enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Ou seja, quem é que enviou o verme? Deus. Ele é soberano sobre gafanhotos, ele é soberano sobre peixes, ele é soberano sobre plantas. Olha aí no livro de Jonas, aumenta a tua fé, meu irmão. Livro de Jonas, verso 6 aí, nós lemos o 7, olha o verso 6. Diz assim, então fez o Senhor descer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça. Ou seja, a fim de o livrar do seu desconforto. Irmãos, nós servimos, isso aqui é uma lição de Deus sobre nossa vida. Nós servimos a um Deus que dá ordem à planta e faz com que uma planta suja nasça, cresça, ao ponto de fazer sombra para poder tirar o desconforto da sua vida. O que é o vírus diante deste Deus soberano? O que é a sombra da morte diante deste Deus soberano? Irmãos, nada sai do controle das mãos do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, desse Deus da Bíblia que nós estamos lendo. Nada sai do controle, ele dá ordem. Olha lá, irmãos, vai lá para o capítulo 2 de Jonas mesmo, vira aí, capítulo 2 de Jonas, olha o verso 10, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Não importa o que esteja te engolindo, irmãos, não importa o que esteja tomando, sabe, a tua vida, se é enfermidade, se é opressão, se é, sabe, Covid, se é outro tipo de enfermidade, se é depressão, se é pânico, o que importa é que você está nas mãos de um Senhor, ao qual ele dá ordem, ele fala ao peixe, e este vomita Jonas na terra. Ele fala sobre a tua enfermidade, e esta tem que deixar a tua vida quando a voz de Deus fala na tua direção. Ou seja, precisamos crer, nós precisamos saber que ele é Deus soberano. Ele é aquele que dá ordem aos pardais, ele comanda os pardais, irmãos. Vira lá, vamos aumentar a fé. Vai lá para Mateus. Abre sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos ver o verso 29 de Mateus 10. Mateus 10, verso 29. Olha lá, o que está dizendo de Mateus 10, verso 29. Está dizendo assim, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E você pensa que você vai cair diante desse vírus sem o consentimento do vosso Pai? Você acha que cada pessoa que tem sido ceifada a sua vida tem sido ceifado ao contragosto, a contra-vontade de Deus? Irmãos, Deus é soberano, mas Deus permite que pessoas partam dessa terra. Sim, irmãos, nós só vamos chegar na glória se nós passarmos por esta primeira morte. Nós não podemos ser crentes que têm medo, irmãos, de enfrentar. Não tem homem e nem mulher que esteja vivo hoje aqui, me ouvindo nesta manhã, que vai, irmãos, passar por esta vida sem encontrar, sem passar por esta primeira morte, ao qual Jesus passou por ela. Mas precisamos ter a certeza que tudo está no controle da mão do nosso Deus. Nós estamos no controle de Deus. Não há, irmãos, não há ninguém, olha, que saia desta terra, se nem um pardal, irmãos, cai sobre esta terra, diz, não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai.
Nós estamos debaixo do consentimento de Deus. Se sobre nós, porque Deus está nos consentindo vida. Deus está consentindo que você esteja guardado. Mas nós temos pessoas aqui, irmãos, que estão enlutadas. Nós temos pessoas aqui, irmãos, que a vida se ceifou, como a vida aqui do irmão Antônio, o avôzinho da Renata, como a vida do meu avô, que não foi por Covid, mas foi por outro motivo, que partiu desta terra, como pessoas que você tem amados e queridos na sua família que partiram desta terra. Irmãos, não é o vírus que está tirando o controle das mãos de Deus. Deus está num tempo que Ele está permitindo vidas serem ceifadas. Nós temos que pedir a Deus a misericórdia dEle e a compaixão, para que Ele afaste da nossa terra, para que Ele afaste de nós todo o espírito de morte. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos ter medo deste tempo, não podemos tentar contra a nossa vida, para que nós possamos vir a sair desta terra e tirar a nossa vida desta terra e dar cabo da nossa vida, porque estamos com medo de um vírus ou com medo de tudo que está acontecendo. Se nada sai do controle das nossas mãos, você vale mais do que o pardal. Eu valo mais do que o pardal. O mundo inteiro vale mais do que um pardal, irmãos. Os habitantes da terra valem mais do que um pardal. A ti foi dado o louvor e a adoração a Deus. Você tem o poder de pregar a palavra de Deus. Você vale mais do que um pardal. Creia nisso. Nada se não for o consentimento do Pai. Vamos aumentar a nossa fé. Não tenha pressa, não. Fica um pouquinho mais comigo. Já tem meia hora, mas fica um pouquinho mais nessa live. Vamos crescer, vamos aumentar essa fé um pouco mais. Abre a sua Bíblia aí sobre no Salmo 5, abre aí no Salmo 5. Vamos olhar o Salmo 5, vamos aumentar a nossa fé nesta manhã. Vamos estar, sabe, tirando de sobre nós toda a sombra de medos, toda a falta de fé. Salmo 105. Precisamos, irmãos, estar nos fortalecendo na palavra. Só a palavra pode te fortalecer. Salmo 105, verso 16. Diz assim, verso 16. 105, verso 16, diz assim: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Quem fez isso, irmãos? Deus. É Deus. A fome ou a comida no prato, tudo depende de Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus é soberano. É Ele que está, como está no verso 16, é Ele que faz vir a fome sobre a terra. Mas também é Ele que dá ordem à fome para que ela vá embora e que haja alimento produzido nas nossas mesas para nós nos alimentarmos. É Ele que tem soberania também sobre a fome. Ele tem soberania sobre os cordizes, Ele tem soberania sobre a planta, Ele tem soberania sobre o peixe, Ele tem soberania sobre o verme, Ele tem soberania sobre a fome. Olha para o sol, abre aí em Josué capítulo 10, abre aí Josué capítulo 10, veja o que o texto fala sobre o sol, para que você possa estar aumentando. Eu vou ler numa outra versão aqui, porque é uma versão que traz uma tradução mais fácil para que você tenha entendimento. Olha o que está falando em Josué, capítulo 10. Só um minuto, deixa eu abrir na versão que eu quero aqui, por favor. Josué, capítulo 10. Enquanto isso, você vai abrir. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, verso 12. Vamos ler o verso 12 e 13 de Josué, capítulo 10, diz assim, eu estou lendo em outra versão, diz assim, ó,
No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol, verso 13, o sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Quem é que fez o sol e a lua parar, irmãos? Foi o Deus soberano ao qual você serve, ao qual você está depositando a sua fé nesta manhã. Sabe, ele é o mesmo Deus, irmãos, que tem soberania sobre a porta da prisão. Olha lá em Atos 5, quando Paulo estava preso. Olha lá como é que Deus arrebenta com os grilhões e abre as portas da prisão. Irmãos, você serve a um Deus que nem porta de cadeado, nem correntes pode te prender se Deus ordenar que você será solto. Sabe, é Deus que ordena sobre a cegueira. Quando nós olhamos em Êxodo, abre lá, vai lá em Êxodo 4. Vai lá em Êxodo 4. Vamos aumentar a fé, irmãos. Precisamos, é a palavra que nos faz aumentar a fé. Olha lá em Êxodo 4, 11. Êxodo 4, verso 11. Êxodo 4, verso 11, diz assim, no verso 11 de Êxodo 4. Ele diz, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Veja bem, irmãos, Deus é aquele que tem soberania sobre aquele que vê, mas é ele que também tem soberania. É ele que comanda também aquele que não vê. Ele é soberano sobre você que fala, mas ele tem soberania também sobre o mudo. Ou seja, se eu hoje falo e ele quiser que eu me cale, ele pode com uma só palavra me fazer calar. Mas se eu não falo, se eu sou muda, ou surda, ou cega, é que eu imediatamente comece a falar, a ouvir e a enxergar, isso vai acontecer, porque é como Jeremias 1,12 diz, ele zela para que a vontade, para que a palavra dele aconteça, para que a palavra dele surja, ou seja, preciso acreditar. Irmãos, esse é o mesmo Deus que quando a gente cai no livro, quando a gente cai no Novo Testamento, a gente começa a observar que Jesus sobre a terra começa a manifestar a glória e o poder de Deus, porque ele era o próprio Deus sobre a terra. E ele começa a ter soberania sobre a paralisia, ele começa a ter soberania sobre a febre do Covid. O nome de Jesus tem poder sobre toda a febre. O Lucas da Luciana está com febre no hospital, o sobrinho dela de 13 anos. Aquela febre, Deus tem poder sobre aquela febre. É Deus que coordena todas as coisas. No nome de quem? De Jesus. Abre lá em Mateus. Vamos aumentar a fé. Abre lá em Mateus 8. Mateus 8, verso 15. Mateus 8, verso 15. Aumenta a tua fé. Não sai aí agora, não. Não vai para a cozinha, não, irmãos. É Mateus, capítulo 8, verso 15. Diz assim, mas Jesus, tomou-a pela mão, e a febre a deixou. O que precisou para aquela febre deixar? Apenas que Jesus segurasse na mão daquela mulher, que aqui está falando da sogra de Pedro. Apenas que Jesus segurasse na mão daquela mulher. Irmãos, veja bem, a febre deixou quando Jesus tomou ela pela mão. Diz o texto, ela se levantou e passou a servi-lo. Ou seja, irmãos, estamos diante da soberania de um Deus que está sobre tudo e sobre todos. Nada está debaixo, nada fora dele é mais forte do que ele. Ele tem toda a força.
Ele está sobre a febre, ele está sobre a paralisia, ele está sobre a cegueira, ele está sobre a mudez, ele está sobre todas as coisas, ele está sobre toda a enfermidade. Aí Mateus mesmo, vai no capítulo 4, aumenta a tua fé. Vai no capítulo 4 de Mateus, olha o verso 23, o que está dizendo? Ele diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda, irmãos, toda sorte, e curando, aqui eu pulei o versículo, versículo 23, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. É este Deus que você hoje está sendo estimulado a você estar pegando esta palavra para a sua vida, a você não estar desistindo. O Filho de Deus não nasceu para desistir. O Filho de Deus não nasceu para parar no meio do caminho. O Filho de Deus nasceu para vencer, porque você tem um Deus soberano sobre a tua vida. Ele tem o poder sobre toda sorte de enfermidades está sobre as mãos dele. Olha, até os teus planos de viagem. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia, muitas viagens foram canceladas, inclusive eu tinha algumas e que foram canceladas. Eu tinha férias para tirar, né, no mês de abril e que já foi cancelado, que eu vou tirar férias para quê? Quem é que vai estar fazendo as lives dessa igreja? Quem é que vai estar ministrando os cultos comigo de férias? E férias para quê? Para ficar dentro de casa? Não há necessidade disso. Então, assim, até os seus planos de viagem. Aí eu vou acordar hoje, vou botar uma viagem mais curta, vou ao mercado, porque hoje você ir no mercado com a pandemia é uma viagem delicada, complicada. Então, assim, vou ao mercado, mas veja bem, até para você ir ao mercado, é Deus que comanda o seu plano de viagem ali no mercado. Abre aí em Tiago, irmãos. Eu já estou concluindo. Abre aí em Tiago, capítulo 4. Olha lá o verso 13 e o verso 14. O que está falando no livro de Tiago? Olha lá. Diz assim: agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Verso 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Vamos continuar lendo. Verso 15 diz: o que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Aí o verso 16 diz: porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Irmãos, precisamos saber que até o que vamos planejar de fazer amanhã, o que vamos planejar de fazer hoje à tarde, não compete a nós, porque não sabemos se vamos viver até a tarde. Independente de Covid, irmãos, independente de vírus, independente de qualquer coisa, porque eu posso estar vivo aqui agora, neste momento, e eu posso, repentinamente, subitamente, o Senhor pode me recolher a qualquer momento, como a qualquer um de nós. E eu e você precisamos estar preparados e com a fé, não olhando para trás no sentido de desistir, mas olhando para trás para olhar todo o caminho que você já percorreu até aqui. Tudo que você já passou para guardar a fé no Filho de Deus, a fé no nome que foi dado na terra e no céu, ao qual tem poder, que é o nome de Jesus. Ou seja, irmãos, estamos diante de um Deus que verdadeiramente é Ele que governa o coração dos reis.
Ele está pensando que quem governa o coração do nosso presidente Bolsonaro é ele? Você está pensando que quem governa o coração do Wiltze, ou do Crivella, ou de qualquer outro governo no Brasil ou fora do Brasil, é o coração deles, do homem? Não. O coração do homem, o coração de reis e de governantes, é governado por Deus. Olha lá, abre Provérbios 21, para nós começarmos a caminhar aí para o final. Abre aí Provérbios 21. Olha lá o que diz Provérbios 21, no capítulo 1. Provérbios 21, capítulo 1. Provérbios 21, capítulo 1, diz assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão de quem? Na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O rei, não importa se nós estamos num período de governo, presidencialismo, ou naquelas nações que estão dentro de uma monarquia, não importa se estamos com presidentes ou se as nações estão com reis, o que importa é que o rei ou presidentes ou governadores ou prefeitos estão na mão do Senhor, e segundo o querer do Senhor, eles vão ter que se inclinar. É desse jeito que a nossa fé precisa estar. Eu preciso crer na soberania do meu Deus, e que nós não temos como lutar contra essa soberania. Eu só tenho que aderir e saber que eu estou nas melhores mãos que eu poderia estar, porque nós estamos diante de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Ele pode decretar hoje: vou castigar e matar todo mundo. Mas quando ele olha para você e fala e vê você lá: não, Senhor, eu me arrependo, eu não vou mais fazer isso, e ele vê que você realmente está confessando: não, eu tenho feito isso, eu tenho que dar nome ao pecado, irmão. Eu tenho que falar para Deus: Senhor, eu estou mentindo, Senhor, eu estou enganando o meu próximo, Senhor, eu estou pegando dinheiro que não é meu dinheiro, Senhor, eu estou tentando dar um jeitinho brasileiro onde eu tenho que ser verdadeiro e real, eu estou pecando, eu não te busco, eu não oro, eu não busco a palavra, eu tenho que botar, eu tenho que confessar, é dizer. Saber dizer, não é fazer uma oração de pacote. Sabe o que é uma oração de pacote? Fazer uma oração de pacote é assim: Senhor, me perdoa por palavras, ações e gestos. Isso é oração de pacote, isso não é oração de arrependimento. Oração de arrependimento é quando eu dou nome ao que eu estou fazendo. Quando oração de arrependimento é quando eu estou lá e tenho uma briga com meu marido, tenho uma briga com meu filho, tenho uma briga com meu parente, tenho um problema instalado dentro da minha casa, e eu, ao invés de eu frutificar o fruto do Espírito, eu estou lá no meio de briga, eu estou lá no meio de discussão, eu estou lá no meio de uma fofocada da família terrível, eu estou lá no meio daquele ambiente que eu estou me afastando da vontade de Deus. Eu tenho que dar ao nome ao meu pecado. E aí, nós servimos a um Deus que, quando ele vê confissão verdadeira e ele vê arrependimento, meu irmão, qualquer castigo, qualquer palavra contrária de destruição, ele na mesma hora, ele vai lá e te pega como um bebê e fala assim: meu filho, minha filha, eu colho o teu arrependimento, eu estou vendo que você realmente está arrependido e que você não vai fazer isso de novo. Pronto, para tudo agora. Tudo que estava para acontecer contra essa nação, contra esse povo, contra os habitantes da terra, para tudo agora, porque o meu filho se arrependeu. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Ele não vai ficar discutindo, ele não vai ficar lutando porque, não, mas eu já falei, eu tenho que empenhar a minha palavra. Não. Se ele vê arrependimento em você, ele abandona imediatamente todo o plano contrário, sabe? Aqueles que estão contrários à sua palavra. Deus é um Deus de amor. Então, irmãos, eu quero dizer para você que todos nós, seja morte espiritual ou morte física, sejam nações, até assassinatos, como está lá em Atos 4, tudo está debaixo da soberania de Deus.
tudo está. Só para não ficar nas minhas palavras, abre lá Atos 4, vai lá em Atos 4, capítulo 4, verso 27. Atos 4, verso 27, diz assim, no verso 27, ele diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel. Ou seja, ajuntaram-se naquela cidade contra quem? Contra Jesus. Para quê? Para assassinar Jesus. Jesus foi assassinado. Ou seja, é ele que dá ordem, porque se não fosse da vontade de Deus que Jesus morresse a morte que morreu, nós não estaríamos salvos, irmãos. Se hoje estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus, porque cremos numa salvação e temos a certeza que esta morte que vemos por aí não é a morte que pode deter o Filho de Deus. Essa morte que nós vemos por aí é apenas um momento em que os servos do Senhor passam para o outro lado da glória de Deus. Aqui tem glória de Deus, mas do outro lado a glória é muito maior. E eu só tenho isso quando Deus, ele coordena, ele está diante, no controle do assassinato de Jesus, porque ele tinha um plano maior, não somente para Jesus, mas para todos nós. Então, quando eu olho para o coronavírus, quando eu olho para o vírus que nós estamos enfrentando, quando eu olho para todas as coisas que estão à nossa volta, eu preciso saber que tudo está debaixo da soberana vontade de Deus. Ou seja, o coronavírus foi permitido o envio dele sobre a terra? Sim. Quem permitiu? Deus permitiu. Porque o cabelo da tua cabeça não cai um fio. Toma banho e olha para o chão. Eu não estou falando para os que têm poucos cabelos, né? E mesmo assim, os que têm poucos cabelos, como meu pai, Diógenes, Ailton, estou falando aí, né? Aí, Ana Lúcia, Cirlei, né? E assim, vamos, o Ailton da Dissé, não, ele tem bastante cabelo. Até vocês que têm poucos cabelos na sua cabeça, até o seu filho, só cai aqueles que Deus permite. Ou seja, e os que vocês ainda têm e que Deus tem permitido ter, é porque Deus está permitindo ter. Então, veja bem, irmãos, nós não podemos olhar e entender a época que nós estamos vivendo, eu estou terminando, eu não posso olhar para a época que nós estamos vivendo com um sentimento, com um olhar, uma visão sentimentalista. Ah, não, mas Deus, ele não está em nenhuma espécie de morte dessa. Não, é Deus que controla a vida e é Deus que chama e recolhe a cada homem e a cada mulher. Não é o diabo que controla isso. Não há sombra de morte. É quem trouxe a morte sobre a terra, irmãos. Quem veio a verdadeiramente fazer com que a morte viesse sobre a vida do homem foi o próprio homem, não foi Deus. Então, nada que passamos é consequência vindo das mãos de Deus, tudo é consequência do próprio homem, do próprio pecado do homem. Mas a verdade estamos vivendo uma época em que é uma época amarga, mas nós temos o doce de Jesus, nós temos a palavra para nos trazer esperança. E aí o amargo, misturado com o doce da palavra, ela nos traz um momento agridoce, um momento que vem o doce vem Jesus para nos dar garantia, sabe? Tudo que está sobre a terra, Deus ordenou sobre a terra. Deus governa, irmãos. Deus, ele é o chefe. Deus é o chefe sobre a terra. Não pensa que são homens que chefia. Aí eu quero terminar em Salmos. No Salmo 103, eu vou pregar sobre o Salmo 103. O Salmo 103 diz, no verso 19, ele diz, o Senhor firmou o céu e o seu trono, a sua realeza governa o universo. Ou seja, é ele que governa o universo. Não só a terra, mas como todos os mundos. Mas os habitantes da terra somos nós, estamos aqui. É sobre nós que está essa palavra.
Então, ou seja, é ele que trará fim a tudo que começou. Não tem como. Mas a medicina, não. A medicina só vai encontrar uma saída se Deus trouxer o fim disso. E só vai vir o fim disso quando Deus ordenar. E quando é que Deus vai ordenar? Quando ele ver os habitantes da terra tendo um concerto com ele, se voltando para Deus verdadeiramente, deixando seus falsos ídolos, se colocando diante do único Deus que é digno de toda honra e de toda glória, porque só Jesus Cristo pode nos dar acesso ao Pai, nos dar acesso a Deus. Então eu preciso saber disso. Nada está fora do domínio de Deus. Quando eu reflito desta forma sobre o meu futuro e sobre o futuro da nossa nação com relação ao vírus que estamos vivendo, nós precisamos olhar que nós não estamos correndo risco por conta do vírus, nós estamos correndo risco por conta de qualquer situação que venha trazer risco sobre a vida do homem. É por isso que Tiago diz, se Deus quiser, e nós vivermos, como também faremos isso ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser, vamos viver. Se Deus não quiser, não vamos viver. Mas tudo está debaixo das potentes mãos de Deus. E eu quero terminar dizendo, se Ele quiser, e se nós vivermos, nós vamos verdadeiramente sair do outro lado, cantando o hino da vitória, que é o hino da fé, dizendo, eu não desisti, eu prevaleci, e o Senhor prevaleceu sobre a minha vida. Deus decidiu que eu viveria, Deus decidiu que eu viveria, e eu vivi porque a ordem de Deus a meu respeito foi que eu vivesse. Isso, irmãos, é uma boa notícia? É uma boa notícia, sabe por quê? Porque Deus, ele reina, e o seu reinado traz doçura, o seu reinado traz vitória sobre a morte. Você pode até estar falando assim, pastora, mas isso é um contrassenso? Não, não é um contrassenso, não. Isso é real dentro das nossas vidas, e é dentro dessa realidade que nós queremos, nesta manhã, pedir aqui oração, né? Tem pessoas pedindo oração, temos famílias enlutadas, porque, veja bem, o mesmo Deus que faz com que haja, que permite que a enfermidade chegue, é o mesmo Deus que também traz o bálsamo para te curar. Esse é o Deus da nossa vida. Esse é o Deus que nós estamos debaixo do seu governo, debaixo da sua vista. E eu preciso crer na palavra que se ele governa verme, se ele governa os raios, se ele governa reis, se ele governa plantas, se ele governa peixes, se ele governa o coração do homem, ele me governa, ele te governa, e um vírus nada é diante da ordem de Deus. Basta uma palavra e todos os montes se moverão. Em nome de Jesus, e eu quero, orar aqui. Nós estamos aí, a Luciana, ontem à noite, esteve conversando comigo, do Lucas, que o sobrinho dela, com 13 anos, está internado há muitos dias no hospital, está com uma varize infecciosa, está com febre, está dando manchas no corpo dele. Nós estamos, para a glória do nome do Senhor, nós estamos com o Beto e o Vitor aí com suspeitas de Covid, bem melhores, já a Luzia disse que eles estão bem, graças a Deus, e louvamos a Deus por isso. O meu primo Fabrício, o marido da Suene, que é casado com a minha prima, que estava muito mal no hospital de Volta Redonda, para a glória do nome do Senhor Jesus, assim Deus permitindo, essa tarde ele terá alta, se o Senhor assim o permitir, assim nós pedimos para que Deus o faça, assim pedimos para que Deus cure a febre, as manchas e essa varize infecciosa da vida dessa criança, do Lucas, desse adolescente. Vamos estar orando pela vida da família do Marcelo, que são vizinhos lá da irmã Marlene. O Paulo e a Kátia são irmãos do Marcelo. O Marcelo foi vítima do Covid, ele faleceu,
e vamos estar pedindo a Deus para que Deus, já que aprove o Senhor levar o Marcelo, que o Senhor esteja agora enviando consolo para a família do Marcelo, para a família do seu Antônio, que é o avôzinho da Renata, neta da Senira, que Deus envie o consolo à família, porque já que o Senhor aprove levar, recolher o seu Antônio, que Deus esteja agora enviando socorro, no sentido de consolo ao coração ali. Vamos continuar orando pela Roberta, que estava no CTI em Belém. Eu não tenho notícias dela. Ah, não, a Ana Lúcia está aqui colocando que agradece a Deus pela vida e a melhora da Roberta. Glória a Deus, Ana Lúcia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando também pela vida do Ailton, que tem médico, ele está com uma infecção muito forte na sua perna, e ele tem médico, parece que é segunda-feira agora, na clínica da família. Vamos estar pedindo a Deus para que Deus esteja operando na vida dele. Meu primo Marcílio, meus irmãos e minha irmã, está internado lá no Hospital de Angra dos Reis, está com Covid, está muito grave, né? Ele está entubado, e a gente sabe que quando chega o período, a fase de intubação, é um período muito, muito delicado, e ele precisa do agir de Deus sobre a vida dele. Nós precisamos clamar pela vida dele também, porque assim como Deus fez um milagre na vida do Fabrício, na vida da Roberta, e na vida de tantos, ou na vida do Beto, do Vitor, e de tantas outras pessoas que nós temos tido notícia de cura, eu creio que Deus também fará na vida do Marcílio, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, por pessoas que estão com depressão. Existem pessoas que estão dentro de casa, irmãos, atentando contra a sua própria vida, e tem pessoas que estão aí tentando um suicídio dentro de casa, tem pessoas que estão perdendo muitas pessoas à sua volta, pessoas que estão com síndrome do pânico. Vamos estar orando, clamando pelo Paulo Roberto, que está com câncer, pelo seu Walter, que está com câncer, que está fazendo quimioterapia. Nós sabemos que nesse período fica muito debilitado a imunidade da pessoa. Vamos estar orando pelas nossas famílias e pedindo a Deus para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém? Vamos estar orando. Eu quero convidar você a estar se curvando diante daquele que tem a soberania sobre todas as coisas. Pai, nós estamos diante de Ti, sabemos que a Tua palavra, ela se cumpre, Pai. A palavra que o Senhor diz, ela se cumpre. Nós sabemos que se o Senhor chamar um de nós, ó Deus, ó Pai, para estarmos, Senhor, nos Teus braços, Pai, sairmos desta terra, nós vamos sair. Mas nós sabemos que se o Senhor disser não, não é agora. O médico pode dizer que não tem mais chance. O médico pode dizer que acabou a oportunidade. A medicina pode dizer que não tem mais o que fazer. Sabe, Senhor, o sistema de saúde pode não ter nem mais vaga, e o teu filho pode até ficar num banco de espera no corredor de um hospital. Mas se a tua palavra com relação àquele homem e àquela mulher for não, Senhor, nem sem atendimento ele parte desta terra. Porque é a tua mão que dá ordem para que o vírus e a enfermidade e a pneumonia e a falta da respiração saia e ele tenha vida novamente. E ele tenha respiração novamente. E a febre cesse completamente. Por isso, Senhor, Tu és o Deus do sim e Tu és o Deus do não. E nós estamos te pedindo, Senhor, nesta manhã, que o Senhor esteja dizendo não, Senhor, a toda sombra de morte na vida do Marcílio, na vida do Fabrício, toda sombra de morte, Senhor, na vida, Deus, de todas as pessoas que estão aí em depressão, com síndrome do pânico, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor diga não a toda sombra da morte, ó Pai, sobre a vida, Senhor, ó Deus, de todos aqueles que estão, ó Deus, enfermos dentro dos hospitais, pessoas que botaram pedidos de oração aqui, Senhor, nesta live, ó Pai, que eu possa não ter visto, mas o Senhor está vendo todos os nomes colocados, Senhor, aqui, neste momento, pedindo, e todas as enfermidades, que o Senhor diga não à sombra da morte, Pai, e que o Senhor diga sim à vida sobre a vida de cada um deles, porque, Senhor, ó Deus, na morte não há, Senhor,
Enquanto estivermos, Senhor, de olhos fechados, Senhor, sem respirar, não há fôlego de louvor e adoração ao teu nome, mas enquanto há vida, há fôlego de louvor e adoração, Senhor, a ti. E por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, nós queremos aqui, Senhor, declarar, ó Deus, a vida sobre o Marcílio, a vida de Cristo no nome de Jesus, sobre a vida do Marcílio, do Fabrício, Senhor, ó Deus, sobre a vida do Lucas, Senhor, sobrinho da Luciana naquele hospital, cura esta variz infecciosa, cura a perna do Ailton, da Dircé, em nome de Jesus. Senhor, venha, ó Deus, sustentar, Senhor, cada um dos teus filhos, continua operando na vida da Roberta, continua, Senhor, operando, Senhor, na vida, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, o pai do Fabrício, continua, Senhor, operando, Senhor, na vida, Senhor, da Maria Helena, Senhor, a irmã, Senhor, do pastor Ubirajara, Senhor, esteja operando na vida do seu Walter, esteja operando, Senhor, ó Deus, na vida do Paulo Roberto, na vida, Senhor, de tantos, Senhor, que estão aí, ó Deus, enfermos, seja por uma enfermidade ou por outra, Senhor, toma, Senhor, o corpo dos teus filhos, toque, Senhor, como tu tocou, Senhor, ó Deus, na sogra de Pedro, Pai. Ó Deus, tira toda a febre, toda a mancha, tira toda a dor, toda a ferida aberta, toda a infecção, Senhor. Cura todo o pulmão, todas as vias respiratórias. Faz o teu agir, Senhor. Faz o teu milagre acontecer, Senhor. Faz o teu milagre acontecer também nas famílias enlutadas, Pai. Ó Deus, porque para curar, Senhor, a perda de um ente querido, só o teu milagre pelo Espírito Santo trazendo conforto. Por isso, Senhor, conforta a família do Marcelo, conforta, Senhor, a família do seu Antônio. Vai confortando todas as famílias enlutadas, Pai. Vai operando, Senhor, opera na vida do Estevão também, Senhor, que ontem, Senhor, fez mais um ano de vida. Firma, Senhor, o Estevão da Luciana nos teus caminhos. Ó Deus, firma ele, Senhor, na tua casa, na tua obra, Senhor, e toda a sua família, meu Pai. Esteja, Senhor, sobre cada um de nós. Toma as famílias, Senhor, tanto as que ficaram conosco nessa live até agora, como todas as outras que entraram e saíram, e todas as outras que ainda estarão, Senhor, entrando e assistindo essa live, Senhor, que o Senhor esteja operando. Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos debaixo da tua soberania e nós cremos nela. E, Senhor, nós nos submetemos a ela porque nós estamos sabendo que nós estamos diante de um Deus amoroso. Nós estamos diante de um Deus que nos guarda e nos livra, Senhor. Nós estamos diante de um Deus que se compara a uma galinha, que coloca seus pintinhos debaixo das suas asas. É por isso, Senhor, que nós não temos medo da tua soberania. Nós não temos medo do que pode vir sobre a terra. Porque, Senhor, verdadeiramente, Senhor, para o mundo pode parecer loucura. Quando o Senhor, ó Deus, Paulo coloca, Senhor, na sua palavra, quando ele diz que viver ou morrer é lucro para aqueles que servem ao Senhor. Porque se vive, vive para Cristo, mas se parte, também parte para Cristo. Senhor, para o mundo isso pode parecer loucura, mas para aqueles que creem na tua palavra, sabem, Senhor, que a vida não termina neste momento, que a vida, Senhor, em Cristo Jesus, ela permanece, Senhor, para sempre, e vamos todos, Senhor, morar na Nova Jerusalém com Cristo. Enquanto estivermos nesta terra, não podemos parar, não podemos desistir, mas temos que seguir em frente, porque o Filho de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus, porque cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós somos filhos de Deus, e assim como o Filho do Homem nasceu, ó Deus, cresceu, viveu sobre esta terra, morreu na cruz do Calvário e venceu a morte, nós também venceremos, Senhor. Nós também vamos alcançar a ressurreição de nossas vidas. E nós, Senhor, estamos aqui para pregar esta palavra. Estamos aqui para pregar a tua soberania e para declarar que nós te amamos, que nós nos submetemos à tua soberania, porque o Senhor é o Deus amoroso, que tem o governo de todas as coisas em suas mãos, mas o Senhor também é o Deus, que é como a galinha, que abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas. E nós nos colocamos como os pintinhos indefesos nesta manhã, Senhor, e que precisamos do teu abrigo, que precisamos, Senhor, ó Deus, estar debaixo, Senhor, ó Deus, das tuas asas, para que toda essa sombra da morte passe,
e que, Senhor, o perigo não nos enxergue, Pai. Em nome de Jesus, continua guardando o teu povo, continua guardando a tua igreja, continua guardando, Senhor, cada homem e cada mulher, Senhor, que tem estado conosco, Senhor, em cada, ó Deus, gota, Senhor, desta palavra que vem nos edificar, que vem fortalecer a nossa fé. Seja sobre nós nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Eu vou colher suas orações aqui, seus pedidos de oração, que vocês tiverem colocado. Amanhã pela manhã nós vamos estar novamente aí nesta live, vamos estar novamente no devocional, tá? E logo mais à noite, nesse mesmo canal da Igreja Metodista, queridos, nós vamos ter um culto totalmente na direção da nossa juventude, é um culto jovem, que a Igreja Metodista vai estar transmitindo ao vivo. Nossos jovens têm trabalhado aí durante a semana, têm preparado lá a igreja, e nós vamos estar aí amanhã, pela manhã nós temos devocional, e à noite, às 19 horas, nós vamos ter o culto jovem, que está sendo aí programado já há algumas semanas aí, para que a juventude esteja, a juventude é a que mais sai no externo, né? Então, eles têm estado comigo, inclusive, no Ministério de Louvor. Então, amanhã, pelas 9h30 da manhã, nós temos uma outra devocional. E às 7 horas da noite, nós temos o culto jovem da nossa Igreja Metodista, na direção completamente, eu vou estar lá com eles, mas eu estou lá apenas como intercessora, a juventude que vai estar completamente, nós vamos estar com a pregação do seminarista da Igreja Metodista de Paulo de Tarso, o nosso querido Tiago Choté, que eu conheço desde criança, e ele que vai estar lá junto dos jovens pregando amanhã à noite, tá? Mas na devocional de manhã sou eu, estaremos juntos aí. Que Deus te abençoe, viva debaixo da soberania de Deus nesse dia e se coloque debaixo das potentes mãos de Deus. Entenda a maravilha do Deus que você serve e você vai estar tendo muito mais fé do que você tinha antes. Amém? Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui às 9h30, no momento de devocional. Lembrando, irmãos, que hoje, às 19 horas, nós temos a live do nosso bispo Paulo Rangel, que é o grande clamor na página da primeira região, da Igreja Metodista Primeira Região. Não esqueça que hoje à noite tem a live do bispo, tá? Então, assim, hoje nós tivemos devocional, à noite, às 7 horas, nós temos a live do bispo com o clamor, junte sua família para clamarmos junto com o nosso bispo, onde toda a nossa igreja estará reunida, toda a região. Amanhã, às 9h30, nós vamos ter o nosso devocional às 9h30, e às 7 nós vamos ter o culto da juventude, que já está programado aí há algumas semanas aí para nós estarmos nesse momento, aí, esse desafio da juventude aí, tá? Deus abençoe sua vida, que o Senhor seja sobre ti e que a glória de Deus seja sobre a tua vida. Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus, que excede todo entendimento humano, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não só hoje, mas para todos sempre, que o povo de Deus diga amém. Amém? A paz do Senhor Jesus. Logo mais estaremos na live do bispo e amanhã de manhã, 9h30, estaremos juntos novamente. Fiquem com Jesus.